Fala, senhores! Questão 110 do Enem 2022. Thiago Rodrigues aqui e vamos a ela. Olha aqui, ó. O ácido tartárico é o principal ácido do vinho e está diretamente relacionado com a sua qualidade. Na avaliação de um vinho branco em produção, um analista neutralizou uma alíquota, ou seja, um volume, de 25 ml do vinho com NaOH a 0,10 mol por litro, consumindo volume igual a 8 ml dessa base. A reação para esse processo de titulação é representada pela equação química aqui. A concentração de ácido tartárico no vinho analisado é mais próximo de. Então, senhores, a gente tem uma reação de neutralização do ácido tartárico do vinho, né, presente no vinho, e hidróxido de sódio. A gente pode ver aqui que eu tenho uma proporção de 1 para 2. Isso aqui vai ser importante para a gente, beleza? O que acontece na neutralização? Eu tenho o ácido, no caso aqui, ele tem duas carboxilas. Então, esse hidrogênio aqui e esse da carboxila são ionizáveis, né? Eles são ionizados ali na solução em si. E a hidroxila dessa base também é o que reage com esse H+, formando o que, senhores? A água. Então, a gente tem que pensar aqui na quantidade, ou concentração mesmo, de H+, e de OH- que vai reagir. Mas a gente pode pensar só na concentração do ácido e da base. No caso, o hidróxido de sódio é forte, né, uma base forte, e o ácido, não é forte, mas o deslocamento de equilíbrio faz com que ele libere todo esse H+ possível ali. Beleza? Então vamos lá. O que ele quer então? A concentração do ácido tartárico e pelas alternativas, ele quer em grama por litro, tá? Atenção aí. Por quê? A concentração do hidróxido está em mol por litro. Então a gente vai encontrar a quantidade em mol por litro, melhor, a concentração em mol por litro, mas a gente depois vai ter que converter para grama por litro, porque do hidróxido está em mol por litro. Show? Mas vamos lá, vamos com calma que a gente resolve. Questão clássica de neutralização, mas é isso. Tranquilo, vamos lá. Primeiro, senhores, a gente tem que pensar na estequiometria. Então a gente vai calcular a quantidade em mol, tá? Vai dar um trabalho mais do que pensar naquela fórmula que é igual a diluição, né? CV igual a CV, mas faz muito mais sentido, tá? E a gente vai usar para qualquer questão de neutralização em si, tá? Então vamos pegar os dados? Vamos lá, ó. O volume do ácido, vou botar só ácido, tá? Para não botar ácido tartárico e tal, que foi usado foram 25 ml, ok? Sua concentração é o que a gente vai querer saber. Vou botar M, tá? Só porque está em mol por litro. Então a concentração M, né, mol por litro, a gente não sabe. Já o volume da base foi gastado, né, foi consumido, melhor dizendo, 8 ml, e a concentração de NaOH, cofeína, de NaOH é 0,10 mol por litro. Vou botar barra litro, melhor do que litro a menos 1. Ok, senhores. Como é que a gente vai trabalhar com esses dados que a gente tem? Olha só. Aqui a relação é 1 para 2. Então, se a gente descobrir quantos mols tem ali, no caso, quanto mol de base tem, a gente chega aqui. Beleza? Bom, lembra, espero que vocês lembrem, que a fórmula de concentração é número de mols sobre o volume. A gente tem isso aí, não tem? A gente tem a concentração e a gente tem o volume. A gente consegue descobrir, a partir disso daqui, ó, que o número de mols é a concentração em mol por litro vezes o volume. Claro, senhores, o volume aqui é em litros, tá? Aqui é mol e ali mol por litro. Show de bola? Então, vamos usar isso aqui. Que aí, senhores, a gente descobre quantos mols da base foram gastos, beleza? E aí a gente descobre do ácido. Vamos jogar aqui? Só que para isso, a gente vai ter que converter isso aqui para litro,
beleza? Que dá 8 vezes 10 a menos 3 litros. Tá? É mais fácil pensar logo como 10 elevado a alguma coisa, é bem mais simples, tá? A notação científica é mais de boa. Então vamos lá, senhores. A partir disso aqui, a gente chega que o número de mol, então vai ser, como é concentração vezes volume, 0,10 vezes 8 vezes 10 a menos 3. Isso aqui dá, senhores, 8 vezes 10 a menos 4 mol. Tá, Thiago, mas para que eu vou usar isso? Já comentei. Com isso aqui a gente descobre a quantidade em mol do ácido, beleza? Então, esse aqui, vou até botar assim, ó, para a gente não se perder em tantas etapas aqui. Essa daqui é o número de mols da base. Então, esse aqui foi o nosso primeiro passo, beleza? Vamos para o segundo? Ó, vamos aqui descobrir a concentração, botar assim, ó, a concentração do ácido tartárico, beleza? Descer um pouquinho aqui pra gente, ó. Mas olha só, na verdade, a gente não vai descobrir a concentração. A gente, na verdade, vai descobrir primeiro a quantidade em mol, tá? Então, esse aqui que a gente vai descobrir primeiro. Mas a gente vai ter que descobrir a concentração depois. Mas calma. Olha só, pela reação aqui, ó, né, 1 para 2, vamos seguir, ó. 1 mol do ácido tartárico, vou botar assim, tá? Reage com 2 mol de NaOH. Quanto que a gente tem na reação ali? Quanto reagiu? 8 vezes 10 a menos 4 mol. E aí aqui, senhores, x. X, então, a gente vai botar aqui, ó, 2, vai multiplicar cruzado, então 2x igual isso aqui, 8 vezes 10 a menos 4 é dividido por 2, tá? Eu vou botar aqui, então, logo, ó, vai ficar 8 vezes 10 a menos 4 mol, dividido por quê? Por 2 mol. Show de bola? Então, ó, aqui a gente chega a 4 vezes 10 a menos 4 mol do ácido. Isso aqui é do ácido, tá? Então, de ácido tartárico. Tá, a gente tem a quantidade em mol do ácido que está ali, beleza? Vamos descobrir, então, nesse nosso terceiro passo aqui, a concentração em mol por litro do ácido, tá? Ah, Thiago, é isso que ele quer? Ainda não, tá? Ele quer em grama por litro. Mas vamos descobrir aqui primeiro por quê. A gente tem a quantidade em mol e o volume. Então a gente vai fazer o seguinte, vai usar essa fórmula que eu falei aqui em cima para isso, tá? Ah, Thiago, tá dando volta. Sim, sim. Tem que dar um trabalhinho a mais. Terminaríamos aí se ele não pedisse a grama por litro. Mas vamos lá, ó. A concentração em mol por litro, então, é 4 vezes 10 a menos 4 sobre o volume. O volume, senhores, é 25 ml aqui, ó. A gente vai transformar para litro, tá? Então, ó, show de bola. Vamos jogar aqui, ó. 25 vezes 10 a menos 3. Tranquilo? Vamos fazer. Vamos resolver aqui, ó. Vou botar assim, ó. 40 vezes 10 a menos 5, beleza? Só para a gente ter uma divisão mais tranquila, apesar de não ser tanto, tá? Dividido por quê? Pelo 25. E esse 10 a menos 3? Senhores, como é uma divisão, eu vou jogar esse 10 a menos 3 para cima. Só que aí, ele fica 10 a 3, certo? E aí a gente consegue fazer uma divisão um pouquinho mais tranquila, né? Isso dá quanto, senhores? Não é tão trivial essa divisão, mas a gente tem que fazer, né? Então dá 1,6 vezes 10 a quanto? 10 a menos 5 vezes 10 a 3. Eu vou somar os expoentes. Então, ó, menos 2. Isso daqui, ó, mol por litro, senhores. É a resposta? Não.
Vamos para o quarto e último, que é, senhores, a concentração em grama por litro de fato. Vou subir um pouquinho aqui. Eu vou pegar aqui, ó, que a gente precisa desse dado. Então, ó, concentração do ácido de fato. Eu vou pegar aqui a massa molar dele para a gente descer. Tá aqui em cima, tá? Então é 150 gramas por mol. Beleza, a gente vai usar isso por quê? A gente tem a concentração em mol por litro. Vamos usar essa equação aqui, essa fórmula. Ó. Concentração é igual a concentração em grama por litro é igual a concentração em mol por litro vezes a sua massa molar. Então, ó, substituindo, eu tenho 1,6 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Show? E a massa molar é 150 gramas por mol. Posso cortar aqui, ó, mol com mol. E aí sobra grama por litro, por isso que a gente consegue chegar. E a concentração aqui, fazendo isso, a gente chega a 2,4 gramas por litro, senhores. Que é a nossa letra B de bola, tá? Então, assim, deu um trabalho, sim, e ainda mais que eu fui fazendo devagar com vocês, mostrei a resolução das fórmulas aqui, mas não é algo, que demore tanto e tal, tá? É bom que aqui eu fui falando com vocês devagar, para vocês entenderem e pegarem legal. Mas se ficou dúvida, senhores, comenta, sério. Não deixe isso passar, não fica com essa dúvida para vocês. Estou aqui para isso. Show de bola? Então, cara, é isso. Tá aqui, bonitinho. Se quiser, ó, printzinho daí, ó, belezinha. Mas, se gostou, senhores, eu peço que curta aí, compartilhe, comente. Valeu, senhores!